De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 5 milhões de pessoas morrem por ano por causa do cigarro. E a cada dia, 100 mil crianças começam a fumar no mundo todo. É incrível, né? A gente pensar que nos dias de hoje isso ainda acontece. Então a gente tem que contar aí muito com as campanhas de conscientização, né? E com as campanhas que ajudam as pessoas a pararem de fumar. Para isso, a gente está recebendo aqui hoje, no programa Viva Bem, a Cristiane Mareschi Barbosa, que é fisioterapeuta e também responsável pelo programa Respire Saúde, um programa que acontece em Nova Odessa, é um programa da Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde. Recebemos também a Adriana Denadai Batista, ela que é dentista. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês aqui no programa. Obrigada. Nós que agradecemos o convite. Primeiro lugar, vamos lá, vamos conversar com a Cristiane primeiro. Cristiane, posso chamar de Cris? Pode. Então tá bom. Cris, o que é esse programa Respire Saúde? Respire Saúde é um programa de tratamento, na verdade, para o fumante. Nós já temos esse programa há 6 anos. Esse ano o programa foi descentralizado, então nós ampliamos o atendimento, fomos para as unidades básicas de saúde, para oferecer assim, para que o fumante não tenha mais desculpa para participar, para parar de fumar, né? E olha que a gente tem um monte, né? Eu sou ex-fumante, eu posso falar de carteirinha. Nossa. A gente tem um monte de desculpa, né? É verdade. Então, esse programa nós estamos tentando assim fazer da maneira mais completa possível. É uma equipe multiprofissional. Nós temos nutricionista, dentista, tem um médico que avalia, faz a consulta clínica desses pacientes. Tem farmacêutica, enfermagem que cuida todas as sessões, a gente mede pressão, a gente pesa, porque acontece depois de dar uma engordadinha quando para de fumar. Então assim, a gente, por que uma equipe para trabalhar com eles? Porque a gente sabe que a conscientização é a melhor forma que tem para que a pessoa não tenha recaída. Né? A dependência do tabaco, ele é uma droga psicoativa, então assim, é uma dependência muito rápida e é muito difícil pelos tipos de dependência que o cigarro traz, né? Não só química, mas emocional, psicológica. Então a gente procura abranger assim, todos os lados possíveis para estar dando uma cobertura para esse paciente. Então a gente começa pela conscientização, explicando por que ele fuma, por que ele é dependente, que ele não é sem vergonha, porque ele porque eu sou sem vergonha, né? Minha mulher falou que eu tenho que parar de fumar, se eu parasse, né, não paro porque não quero. Então assim, a gente vai explicar para ele quais as formas de dependência, que é uma doença, é considerada uma doença psicoativa, ela está na CID-10, né, dentre as doenças que a gente tem. Então, assim, explicar primeiro por que ele é dependente e como é que ele faz para deixar essa dependência. Né? Então, a gente tem toda essa equipe, cada sessão que ele participa é um profissional que vai estar cuidando dele e a gente está tendo bons resultados. Inclusive, no último ciclo, né, que se fechou no dia 10 de julho, 64% dos inscritos, das pessoas que participaram do programa, pararam de fumar. Que sucesso, hein? E aí a gente procura monitorar isso, né? De vez em quando dar uma ligada para um que já faz um tempinho, porque eles passam lá para ver também, eles vão dar depoimento, né? Eles passam pelo grupo, porque é importante, né? Muito importante para os que estão começando. Então a gente a gente não pede muito contato com eles. E Adriana, você que também faz parte da equipe, né? Qual que é a sua função? Você é profissional de saúde, mas a sua função, você é dentista, né? Aí na equipe, como que você atua ajudando no programa Respire Saúde? Então, eu atuo assim mais na prevenção do câncer de boca. Então na minha sessão eu faço uma palestra de conscientização, né, do que pode acontecer. E também o que prejudica os dentes, né? Que muitas vezes o fumante, ele não percebe quando está acontecendo alguma coisa dentro da boca, porque o fumo, ele acaba não dando sinais, né? Não tem sangramento por causa da vasoconstrição. Então, o que acontece? O fumante, ele não percebe certas coisas que estão acontecendo dentro da boca. Então, o dentista entra nessa parte.
para conscientizar, para ver se não tem alguma lesão já pré-existente, né, para pegar uma coisa logo no começo que possa ser tratada. Que muitas vezes o fumante ele chega no dentista já com uma lesão já assim muito avançada, então muitas vezes o tratamento já é um tratamento mais radical. Então o dentista entra nessa parte para cuidar da prevenção do câncer de boca e para ver se consegue ainda salvar os dentes, né? Salvar os dentes é muito importante, né? E além desse atendimento todo, Adriana, tem mais algum outro tipo de tratamento, algum outro tipo de... Como as pessoas vão identificar o que elas têm, como elas cuidam dos dentes, né? Nós fazemos uma avaliação, né? Durante o tratamento contra o tabagismo, a gente faz uma avaliação para ver se tem alguma coisa além do câncer de boca, um tratamento normal, alguma restauração a ser trocada, e principalmente porque a nicotina, ela adere muito aos dentes, né? Ela escurece e dá uma doença da gengiva que chama periodontite. Então a gente, no final, quando a pessoa já está parando de fumar, a gente faz uma profilaxia, que seria a remoção desse tártaro, dessa nicotina. Seria, na verdade, uma limpeza mesmo, para ver se fica mais saudável a boca, né? Nossa, é um tratamento bem completo mesmo, né? O programa Respire Saúde. Existem outros profissionais que atuam também, né? Sim. Como a Cristina falou pra gente. Cristiane, desculpa, falou pra gente. Mas a gente vai para um rápido intervalo, tá? A gente já volta para falar mais sobre o programa Respire Saúde. Quinta Avenida, moda carioca e mineira, com exclusividade e personalidade. Casual, casual chique e festa. Rua Dona Margarida, 198, Centro, Santa Bárbara do Oeste. Telefone 3629-3345. Minas, por trás do monte, Minas, um belo horizonte, Minas, só pra te amar, três corações. Minas, mineiros, minérios, Minas, mistura e mistério. Estamos de volta com o programa Viva Bem, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a Cristiane Mareschi Barbosa, que é fisioterapeuta e também responsável pelo programa Respire Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa. E também a Adriana Denadai Batista, que é dentista e também faz parte do programa Respire Saúde. Então, como a gente estava conversando, quais são os profissionais que estão envolvidos com esse tratamento completo aí para antitabagista, né? Então, nossa equipe, cada semana é um profissional que atende. A enfermagem está presente em todos os encontros, né? Fazendo acompanhamento da pressão, do peso. Cada semana vai um profissional, uma palestra da fisioterapeuta, da dentista, da nutricionista, da psicóloga. O médico tem lá agendado as consultas, a farmacêutica. E aí, depois que o paciente passa, no terceiro encontro, ele passa com o médico. Então, o doutor vai prescrever o que vai ser usado nesse tratamento. Então eles recebem medicação também. Sim, a gente oferece. É um trabalho do Ministério da Saúde que os municípios têm que meio que cumprir esse trabalho de tratar de fumante. Né? Então, o Ministério, através do INCA, eles mandam pra gente toda essa parte de medicação. Né? A gente tem o remédio, a gente tem os adesivos, a pastilha, a goma. E depois desses 3 encontros, na palestra, principalmente da farmacêutica, a gente explica muito bem o que é tudo isso, né, Carol? Porque assim, é medicamento, né? Na verdade, é medicamento. Já aconteceu de paciente trocar o cigarro pelo remédio, né? Porque um pouquinho de antidepressivo na fórmula e tal. Então, a gente orienta e deixa bem claro para que ele faça a opção do uso. Então, nós temos lá, está lá à disposição, a gente entrega, mas aí tem muita gente que consegue parar sem. Apenas participando do grupo e tem um contato ali com os outros e tal, eles fazem a opção de não usar nada e não usam nada. Eu admiro.
Porque não é fácil. Muito legal. Olha, foi um exemplo no último grupo, um senhor de 75 anos, que a mulher queria que ele parasse de fumar. Ele nem foi por vontade. Por ele, né? Por ele. Mas assim, não usou nada, né? Até porque ele já tinha outras comorbidades, então a gente achou... Mas a opção dele, parou de fumar e assim, uma graça. Imagina, 75 anos. Olha, né? Que prova de amor, gente, e que ele lindo. Mesmo não acreditava que ele fosse conseguir. Ele foi é. realmente porque a esposa encheu bastante, assim. O que é pior, a dependência química do corpo mesmo, na nicotina, ou a psicológica? Você sabe que, assim, as duas são terríveis, né? A de comportamento, existe a de comportamento também, né? Assim, aquele fumante que tudo ele relaciona com o cigarro. Se ele vai atender o telefone, ele acende o cigarro. Para ele ir ao banheiro, ele acende o cigarro. Porque o cigarro, ele aumenta a concentração. Né? Você pode, assim, conversar com alguém que já parou de fumar, a pessoa quando está parando, ela fala assim, mas eu fico meio aérea, eu não consigo prestar atenção, porque o cigarro, ele libera tantos hormônios, né, que ele melhora muito a concentração. Então a pessoa só consegue ler, só consegue estudar, só consegue ir no computador se ela acender o cigarro, se ela fumar. Esse é o comportamento. A dependência emocional do cigarro, a gente tem o maior número é das mulheres. E a indústria tabageira hoje ela investe muito em cima das mulheres, né? Porque eles vêm lutando com a gente de todas as maneiras, né? A gente corta de um lado, eles avançam de outro, né? Então, toda a propaganda, o que eles fazem em cima das mulheres, elas têm a dependência emocional. A gente tem dados que é muito mais fácil o homem parar de fumar do que a mulher. Já teve casos da mulher participar do grupo, o marido não participava, ele parou de fumar em casa e ela, mesmo participando, não. Então, assim, e a dependência química que todos têm, né? É uma droga psicoativa, então, assim, ela desenvolve receptores para que a droga seja usada com maior frequência sempre. Como que o nosso corpo reage quando a gente para de fumar? Porque eu faço essa pergunta porque eu sou, com muito orgulho, ex-fumante, né? Faz 4 anos que eu parei. Mas eu parei, tentei parar várias vezes, acabei voltando, talvez até por essa dependência emocional muito grande e por eu ter engordado. Né? Engordei muito, em 9 meses, 9 quilos. Eu falei, vou voltar a fumar. Desesperada, voltei a fumar por causa disso. Né? Mas não vale a pena, nada vale a pena. Porque você não pode ficar com cigarro. O cigarro não é o seu melhor amigo, é o seu pior inimigo. Né? Então, é importante conscientizar as pessoas. O que acontece com o nosso corpo? Porque ele muda, né? A gente orienta assim, Carol, primeira coisa que eu falo, parar de fumar, primeiro que é uma decisão inteligente, né? Mas assim, é uma mudança de estilo de vida. O fumante, ele é sedentário, normalmente ele é sedentário, né? Ele não tem hábitos saudáveis. Então, o que a gente pede? Para que ele comece já uma atividade física desde o início, por 2 motivos principais. Primeiro, porque a atividade física, principalmente aeróbica, caminhada, natação e tal, ela vai liberar os hormônios que o cigarro libera. Então, essa sensação de prazer, de bem-estar que ele tem com a liberação de hormônio, de endorfina, de vários hormônios, aí, adrenalina, ele vai ter também com a atividade física. E depois de um tempo de praticar atividade física, o organismo pede para que ele continue, né? Vai começar a fazer falta na vida dele. E também para evitar essa coisa de engordar. Por que come mais? Porque percebe melhor o gosto e o cheiro dos alimentos. Muda, né? Nossa, fica tudo mais gostoso. 48 horas depois, isso já começa a mudar. Então, ele praticando atividade física, ele deixando de fumar, ele precisa praticar atividade física, ele vai comer melhor, ele vai sentir mais o cheiro das coisas, ele vai sentir mais o gosto, né? E o fator da ansiedade, que é muito importante, que claro que a ansiedade vai aumentar demais. E aí a gente orienta que ele tenha estratégias para estar lidando com isso. Né? Não vai avançar e cair de cara no doce, porque também não vai ser legal para ele. Né? Então, o que ele vai fazer? Quais as estratégias que ele vai ter quando ele tiver vontade? Porque vontade sempre tem, né? Você sabe disso. Embora passe anos, você não vai lembrar daquilo com frequência todo dia e tal, mas de vez em quando lembra. Porque a gente fala para eles, fumar é bom, né? Fumar é prazeroso. É prazeroso. Né? Combina com um monte de coisa, mas assim, é terrível, né? É devastador as consequências que o cigarro traz.
Então, os benefícios são esses, né? Melhora a circulação, melhora os batimentos cardíacos, porque o cigarro acelera o coração, ele tem uma ação hipertensora. Então, assim, 20 minutos depois que o cara fuma, ele já tem os batimentos cardíacos, a pressão volta ao normal, né? 15 anos depois que ele para de fumar. 15? Não, calma. É ano, hein? 15 anos depois, ele vai ter, ele iguala ao risco de um câncer de pulmão, iguala com uma pessoa que nunca fumou. Fumante. Né? Assim, 9 anos depois, ele iguala ao risco de um infarto, por exemplo. E assim, os benefícios são muitos. Incontáveis, né? Incontáveis. Eu gostaria que vocês deixassem contato, telefone, onde as pessoas podem achar informações sobre isso, porque tenho certeza que foi muito útil para muita gente, né? Espero que você que esteja em casa tenha se estimulado a parar de fumar de uma vez por todas. Né? Ou pelo menos plantado a sementinha. Vai pensando isso na sua vida, vai mudando, vai ser melhor para você. É importante dizer também que qualquer pessoa pode participar do programa. Tá? Tem nas 3 unidades, né, de saúde em Nova Odessa. É só fazer a inscrição, porque esse programa ele tem uma duração mais ou menos de 6 semanas. Então a gente deixa uma lista de pessoas interessadas, a gente liga, olha, o próximo grupo começa tal dia, para as pessoas estarem participando, né? Então pode deixar, acho que o telefone, né, Cris, da unidade, em Nova Odessa, eles sabem bem onde fica, assim, no bairro do São Jorge tem uma, no São Manuel tem uma, e lá em cima na Alvorada é só também. procurar, então. É só procurar. É só procurar informação na unidade básica mais próxima, né, da residência. Se não tiver naquela unidade, tem na outra. Então eles podem estar participando. É só querer, só dar o primeiro passo. Só dar o primeiro passo. E você que está assistindo o Viva Bem, independente da cidade que você esteja assistindo, procure, né, os postos de saúde e cobre, né? Falei, aí, tem algum programa voltado para ajudar a parar de fumar? Porque muitas têm, né? Porque como vocês disseram, é uma campanha nacional e as cidades que se adaptam da melhor maneira, né? Para estar oferecendo à população. Obrigada, viu, gente, pela vinda de vocês aqui. E olha, eu queria terminar essa entrevista dizendo o seguinte, com o tema Viver Bem é Viver com Saúde, fique longe do cigarro, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, com apoio do Ministério da Saúde, lança mais uma campanha para lembrar o Dia Nacional do Combate ao Fumo, que é dia 29 de agosto. Que é a razão mais especial, ó, tem um dia para você parar de fumar. A gente não tem que marcar um dia? Aproveite, olha que tal, né? Aproveite o ensejo, né? Tá bom? Então fica a dica mais do que especial para vocês terem sempre mais saúde. A gente volta já com mais dicas para você. Nutifis, produtos médicos, hospitalares, fisioterapêuticos, odontológicos e estéticos. Locação de produtos ortopédicos, produtos diets, light, sem glúten e sem lactose. Suplementos alimentares. Nutifis, saúde e bem-estar. Avenida Tiradentes, 529, Vila Breda, em Santa Bárbara do Oeste. Telefone 3026-6787. A Plena Care é a primeira na região a oferecer muito mais que uma academia. Contamos com equipamentos da medicina esportiva, além de especialistas, mestres e doutores para atender às suas necessidades. Saúde e qualidade de vida. Musculação para cardíacos, hipertensos, diabéticos, obesos, gestantes, crianças e atletas. Exame cardiopulmonar e bioimpedância tetrapolar. Rua Benaiá, 123, Terra América, Americana. Telefone 19 3025 4044. Plena Care, completa como a vida deve ser. Se você é idoso, tem mais de 65 anos ou se você conhece alguém nessa condição que não possui renda e não recebe nenhum auxílio, nenhum benefício do INSS, ele pode pedir o amparo assistencial. Confira a dica da doutora Sara Pinto Bernardes no Momento Cidadão. Olá, Carol! A dica de hoje para o pessoal que está em casa é sobre o amparo assistencial, também conhecido como LOAS. O amparo assistencial é um benefício pago pelo INSS a todo idoso acima de 65 anos que não possui renda ou meios de prover a própria subsistência. Também é devido a toda criança e adolescente que tem alguma doença física ou mental incapacitante.
Além disso, em alguns casos também pode ser devido a pessoas que têm algum tipo de doença crônica ou grave que a incapacite para o trabalho e que ela não tenha a qualidade de segurado para poder estar pleiteando o auxílio doença. Então, se você enquadra numa dessas condições, ligue no 135 e agende seu pedido junto ao INSS. Caso sendo negado, procure um advogado para que ele possa solicitar o seu pedido junto à Justiça. Essa é a dica de hoje, eu espero ter ajudado você. Procure sempre um advogado. Quem não gosta de ficar bonita, né? Então, tem um tratamento muito bacana e tem tecnologia também para você ficar mais bonita aqui na Sil Estética. A gente conversa com a Ludmila, que é profissional de beleza. Tudo bem, Ludmila? Tudo bem, Carol. Então, tá bom, que linda, gente. Olha só, o cabelo, a maquiagem, tudo aqui na Sil Estética, não é mesmo? Isso. Ó, a gente vai estar falando sobre hidratação pro verão. O que você tem de novidade pra gente? A gente tem da Alfapaf, semidilino, para cabelos louros, cabelos crespos, né? Agora no verão a gente vai muito na piscina, praia, agora vir nas férias. Ele trata a emoliência e nutrição do cabelo, tirando aquele aspecto que o cabelo fica ressecado, né? O da Carol... Olha só, gente, tá bem sedoso, macio. Sedoso. Ai, todo mundo quer ficar assim, né? Com tratamento mesmo, né? E ainda mais protegida, né? Contra os danos do sol e tudo mais, não é mesmo? Isso mesmo. Tem a linha do salão para vir tratar e tem a linha cliente para poder viajar e levar também para poder fazer a manutenção. Tá vendo que dica boa pra você? Agora vamos falar de tecnologia. Miracurl. Explica pra gente o que é isso. Ele veio para inovar, facilitar a vida dos cabeleireiros, né? É bem prático para fazer, é mais fácil que o Babyliss, a chapinha. Ele dá o resultado dele sozinho, dá o sinal que o cabelo tá pronto, bem prático. Não danifica os fios? Não danifica, não aquece demais, é ideal. Ideal pra você ficar, ó, a Carol é toda lisa, vai ficar toda aí cheia de cachos. Ai, que chique, não? Isso mesmo. Arrasou, gente, ó. Aqui a Ludmila já fez, então pra vocês verem. E olha só, gente, como fica bonito. Show de bola. É tecnologia com exclusividade pra você aqui nessa estética, não é mesmo, Ludmila? Isso mesmo. Então aproveite pra você ficar cada vez mais bonita, com aquele tratamento especial. Todas as dicas quentíssimas do que tem de mais moderno você encontra aqui na sua estética, não é? Sim. Então vem pra cá, ligue e marque seu horário. Fica a dica. Dica de moda para você ficar mais linda ainda aqui do Espaço Quinta Avenida. A Fernanda já foi lá pro Rio, pra Minas, já visitou todas as grandes marcas e trouxe coleção nova para você de verão. Saber o que é tendência, o que você vai fazer para renovar esse guarda-roupa, não é mesmo? Isso mesmo, Carol. A coleção de verão já está na loja. Vamos mostrar então, peças lindíssimas te esperam. Esta aqui, por exemplo, essas peças. Essas peças foram inspiradas na coleção de Cavalli e do Valentino, que é inspiradas na porcelana chinesa. Temos tanto na saia quanto na camisa e no vestido também. Linda, Tomara né? que caia. Ele fica chique a combinação dessas cores e é muito bonito, veste muito bem também, né? Veste muito bem. Essas peças são de Minas. Gente, lindíssimas pra você. A loja toda é linda, eu sempre falo que a loja é um luxo, né? Então tem muitas novidades pra você. Agora, o que é tendência também é o branco, não é mesmo? O branco é o novo preto da coleção de verão, né? E aqui nós temos um vestido branco com um detalhe em tule. Olha que lindo, gente. Que dá a transparência e deixa o corpo modelado da mulher. Muito especial, né? E o acessório também de vocês. Isso, o acessório também vendemos. Sabe o que é legal? Porque tudo aqui é muito diferente, né? Do que você encontra nas lojas, que de repente você está acostumada a ir. Então, por isso que tem essa consultoria para você, o que fica melhor no seu corpo, não é mesmo? Isso mesmo. Aqui nós damos a consultoria total à sua personalidade, ao seu corpo. Tem um cafezinho também, que eu já tomei o meu, que é muito bom, não é mesmo, Fê? Isso, Carol. É cuidado especial com você mesmo. Vamos mostrar o preto e o branco, que também é agora a nova tendência do verão. Olha só que linda, gente, que a Larissa está. Como nós podemos ver aqui, essa é uma calça que tem um detalhe inteiro de tule. Foi um dos figurinos da novela Sangue Bom. Lindo, hein? Junto com a camisa preto e branco. Essa gola, né? Essa gola dá um... Modela, né? Modela, o corpo afina. A coleção tá linda. Passa o endereço pra gente daqui. Rua Dona Margarida, 198, no centro de Santa Bárbara do Oeste. E o telefone? 3629-3345. Uma loja linda feita especialmente pra você. Aproveite a dica especial do Espaço Quinta Avenida.
Exoplastia capilar. Já ouviu falar? Para você manter o seu cabelo liso e ainda tratar dele. Por quê? Ele é desenvolvido por cientistas, por médicos, é uma combinação perfeita, aliás, né? Porque deixa o aspecto maravilhoso do seu cabelo, alisa de verdade e trata, porque ele é composto, esse produto ele é composto por compostos do próprio cabelo. Isso mesmo. Não é muito saudável, não é mesmo, Ricardo? Extremamente saudável para o cabelo e também indicado até para gestantes. Olha só. Não tem contraindicação para pessoas que fazem coloração, descoloração e até outros processos de redução de volume. O interessante nesse procedimento também, Carol, é que ele reduz em até 50% o tempo de permanência da cliente dentro do salão. Nossa, eu mesma já fiquei, acho que 4, 5 horas para fazer um alisamento. São aproximadamente 2 passos. Muito rápido. E é bem saudável, né? Muito Tanto saudável. que você falou que quem tem, por exemplo, luzes, pode fazer. Pode fazer. Respeitando um tempo mínimo entre as luzes e o alisamento. Ele não amarela, o amarelamento dele é mínimo. Imperceptível praticamente. E como fica prático, né? A gente alisar o cabelo, lavou o cabelo e ele já fica alinhado, né? Muito bom, né? E já sai hidratado. Tá vendo? Isso que o Estúdio E se preocupa com você. Os profissionais sempre estão fazendo os melhores cursos do mercado, trazendo o que tem de melhor de tecnologia, última tecnologia para cá. Então, sim. Onde que eu vou encontrar o que tem de mais avançado? Aqui no Estúdio E, pode ter certeza. Sempre. Não é mesmo? Então, ó, alisamento com tratamento de maneira saudável, tem que vir pra onde? Pro Estúdio E. Pro Estúdio E, pra você ficar bonita e com muita saúde. Fica a dica especial pra você. Dry Clean é muito mais que uma lavanderia, por isso tem dica pra você. Rita, a gente gosta de trocar de roupa sempre, é claro, de acordo com a estação. Tá cuidando muito bem das nossas roupas. Agora, roupa de cama, roupa de casa, né? Também cortina, tapete, mesa. A gente também quer deixar na moda a nossa casa, né? A gente não pode esquecer dos artigos de decoração. Então, por exemplo, as cortinas, elas devem ser lavadas a cada 6 meses. Certo. Aqui, a gente lava a cortina de voal, a cortina de linho, outro voal, e inclusive o blackout. Olha só, que é aquele que segura a iluminação, ajuda, né? Isso. Então, o blackout, a persiana. Então, cada um é lavado de uma maneira. Com um tipo de lavagem, um tipo de produto. Então, por exemplo, a cortina de linho e a cortina de seda, ela não pode ser lavada a água, tem que ser lavada a seco. Senão ela encolhe. E por que a gente tem que lavar a cada 6 meses? Tem ácaro, né? Tem poeira, uma série de coisas que a família depois vai sentir. É, a gente tem que proteger, né? Nossa mesmo, família, não é? E os tapetes, Rita? Pois é, os tapetes também. Então tem tapete que é lavado a seco, como esse aqui, que é um tapete de couro. Esse arraiolo também é lavado a seco. Até para não manchar cores, para não encolher, porque é lã natural. E os tapetes sintéticos, lavados normalmente também. E aí a gente tem uma vantagem, eu posso lavar inclusive no inverno, porque o nosso sistema de lavagem, a gente tem uma centrífuga. Que eu coloco o tapete lá dentro, ele sai praticamente seco. Olha que bom, a gente vem assim embaladinho pra você, olha que bonitinho, assim, né? E com uma vantagem, tanto o tapete quanto a cortina, a gente vai até a casa do cliente, retira 2 passos. Então o meu funcionário retira da parede, depois ele vai lá e recoloca. Então a cliente não tem nem a desvantagem de ter que subir em escada, tirar. Mesma coisa o tapete. Desloca a mesa ou a mesinha de centro, a gente tira, depois vai lá, recoloca. Então o serviço é completo. Olha, e as toalhas de mesa? Essas toalhas aqui a gente não pode levar na máquina, em casa. Pois é, tem algumas toalhas que a gente tem uma recomendação diferente. Essa, por exemplo, é uma toalha de linho, que também encolhe se lavado a água. E não é qualquer produto que eu posso aplicar aqui para tirar mancha de gordura, de ketchup, de molho, shoyu, enfim, o que for. Então a toalha, quando vem pra cá, ela é lavada, depois a gente procura cada manchinha para tirar mancha, para devolver em ordem. E para você ter ideia, eu devolvo a toalha num cabide. Olha só. Que é para nem amassar. Para manter a saúde da sua família, tudo muito limpinho. E também sua casa na moda, você pode estar trocando, né? A hora que você quiser, mesmo. não é? Vai tirando, vai trocando e manda pra cá. Ai, tá vendo, gente? Dry Clean é muito mais que uma lavanderia. Tem delivery pra você, tem esse serviço especial. Então, ó, o endereço tá aí na tela, o telefone também. Pode contar com vocês, não pode, Rita? É isso mesmo, delivery grátis. É Dry Clean pra você, com dica especial sempre. Minas, por trás do monte, Minas, um belo horizonte,
Minas, só pra te amar 3 corações. Minas, mineiros, minérios, Minas, mistura e mistério. Quinta Avenida, moda carioca e mineira, com exclusividade e personalidade. Casual, casual chique e festa. Rua Dona Margarida, 198, Centro, Santa Bárbara do Oeste. Telefone 3629-3345. Você que está em casa e acompanhou a primeira semana da Carol Mendes aqui na Plena Care, vamos dar início à nossa segunda semana de treino. Preparada, Carol? Preparadíssima, empolgada, animada e acordando cedo todo dia. Tô até postando no Face sempre. As fotinhas do sol nascendo. Ótimo. Carol, me conta, como que foi a tua primeira semana? Sentiu algum desconforto? Como que foi? Então, o que eu senti mais, Cris, foi aqui, nessa parte da lombar. Senti um pouquinho de dor aqui. Dor lombar. É o que eu fiquei lembrando dela, né? Sim. Assim, nos outros dias, depois, né? Certo. Então, pra gente deixar claro para quem está nos assistindo, essa dor lombar, pessoal, que a Carol está sentindo, é porque ela tem um enfraquecimento dessa região posterior. Então, qual que é a ideia já dessa segunda semana? Minimizar essa dor, fazendo o fortalecimento desses músculos posteriores. E nas tuas 3 vindas aqui na nossa clínica, fazer ainda a adaptação neural. Lembrando que na nossa terceira semana a gente faz os testes de carga. Então nessa segunda semana a gente faz um fortalecimento dessa região lombar da Carol. Então para você que está em casa que sente desconforto lombar, principalmente as mulheres no período menstrual que sentem dor, é um exercício muito recomendado que a gente vai fazer agora. E além desse exercício, a gente continua na fase de adaptação e depois a gente vai fazer o teste de carga, mas aí é na nossa terceira semana. Certo. Vamos começar então? Vamos lá. Vamos lá então. Então, deitada aí, Carol, barriguinha para baixo, isso. Então vamos lá, é importante que o seu cotovelo fique na altura aqui do seu ombro, isso. Você vai fazer uma extensão, pode virar a cabeça para um lado, ótimo. Você vai fazer uma extensão aqui da região lombar, vai fazer 5 movimentos com a cabeça para um lado e 5 movimentos com a cabeça para o outro, tá? Importante, procura relaxar o seu ombro, você vai subir só a região do seu tronco, sem tirar os seus cotovelos do chão. Ok. Vamos lá então? Vamos lá. Então vamos lá, respirando, 1, isso, deixa a cabeça virada para o lado, ótimo, pode voltar, vai, sobe, 2, isso, vai respirando. E para finalizar o primeiro dia da segunda semana da Carol, a gente vai fazer os exercícios resistidos nos equipamentos de musculação, com ênfase na adaptação muscular. E no término, um alongamento. Vamos lá, Carol? Então vai, respira, solta o ar, 1, isso, vai, 2, ótimo. Preparada para o segundo dia? Preparadíssima. Legal. Hoje, pessoal, nós vamos fazer os exercícios proprioceptivos e vamos dar uma avaliada se melhorou essa estabilidade da Carol. Carol, Bozu, Carol. Prazer. É difícil vamos ficar lá? aqui em cima, viu, gente? Vocês não imaginam o quanto é difícil. Mas vamos lá. Para você que está em casa, qual é a ideia do exercício proprioceptivo aqui no Bozu? Fazer um fortalecimento na musculatura profunda. A gente pôde acompanhar, Carol, comparado à nossa primeira semana, que você melhorou muito a estabilidade. Antes você subia no Bozu e já não conseguia ficar. É verdade. Olha como melhorou essa estabilidade. Então qual é a ideia? Trabalhar musculatura profunda na coluna, principalmente os multífidos, e com isso melhorar a tua estabilidade e consequentemente teu equilíbrio no dia a dia. Tá, e por que é importante a gente estar fortalecendo, estar melhorando tudo isso, Cris? Porque grande parte das incidências de lesões durante o exercício acontecem por enfraquecimento dessa musculatura. Então, na verdade, se a gente não trabalha essa propriocepção, vamos lá, ó, contrai o abdômen, solta um pouquinho agora, isso. Se a gente não trabalha esse fortalecimento, você corre risco de ter lesão nos exercícios que são convencionais.
Então a ideia da plataforma instável é justamente fortalecer essa musculatura profunda e evitar que você tenha lesão. Carol, tá excelente de Bozu por hoje. Pode descer, vem que eu te ajudo. Vamos para os exercícios de fortalecimento para compor o nosso segundo dia da segunda semana. Vamos lá. Terceiro dia de treino da Carol Mendes aqui no Plena Forma. E o objetivo do treino hoje é uma atividade cardiorrespiratória. Agora a Carol está fazendo o A-Bike, né, bicicleta ergométrica, com o objetivo de melhorar o sistema cardiorrespiratório. Então a gente colocou o frequencímetro e aqui a bicicleta está avaliando qual é o batimento da Carol. Então, como vocês estão vendo, ela está com 112 batimentos por minuto. Então eu vou pedir para ela acelerar um pouquinho mais para ela conseguir chegar no objetivo dela. Vamos lá, Carol, isso. Mais um pouquinho. Ótimo. Terminando os 20 minutos de exercício cardiorrespiratório. Carol, tudo bem? Tudo bem, um pouquinho cansada, mas tudo bem. Esse cansaço é importante, pessoal. Sinal que ela trabalhou o coração e o pulmão dela. Então a gente vai terminando aqui a sua segunda semana de treino. E não deixe de acompanhar o quadro Plena Forma no programa da Carol, que ela vai subir de nível a partir da semana que vem. Até lá. Até. Agora uma dica para você controlar o seu orçamento sem custo. Como assim? Confira o que Moisés Rocha tem a dizer. É o AcessoCard. Você não usa cartão para suas compras? Você recebe o seu salário e paga suas contas em dinheiro vivo? Não tem como comprovar renda? Então eu vou te mostrar uma novidade, o AcessoCard, o cartão para compras e saques que você pode ter sem aprovação de crédito ou comprovação de renda. E o melhor, não tem juros. O AcessoCard é o seu cartão pré-pago recarregável Mastercard, aceito em milhões de estabelecimentos comerciais por todo o país. Você carrega o AcessoCard com o valor que você quiser e usa em suas compras na internet, para ir ao cinema, ao supermercado e muito mais. Além disso, você pode sacar dinheiro na hora que quiser em qualquer caixa eletrônico sinalizado com a marca Cirrus. Acesse agora o site www.acessocard.com.br e adquira o seu. Com o AcessoCard você não tem risco de descontrole no final do mês. Você determina o valor que pode gastar, carrega o cartão e pronto! Você também pode pagar a mesada de seus filhos ou delegar valores para empregados, controlar todos os gastos pela internet e celular. Não é genial? Acesse agora o site acessocard.com.br e adquira o seu. É fácil, rápido e seguro. Vamos lá, acessocard.com.br. AcessoCard, o cartão que você pode ter. A Plena Care é a primeira na região a oferecer muito mais que uma academia. Contamos com equipamentos da medicina esportiva, além de especialistas, mestres e doutores para atender às suas necessidades. Saúde e qualidade de vida. Musculação para cardíacos, hipertensos, diabéticos, obesos, gestantes, crianças e atletas. Exame cardiopulmonar e bioimpedância tetrapolar. Rua Benaiá, 123 Terra América, Americana. Telefone 19 30 25 40 44. Plena Care, completa como a vida deve ser. Nutifis, produtos médicos, hospitalares, fisioterapêuticos, odontológicos e estéticos. Locação de produtos ortopédicos. Produtos diets, light, sem glúten e sem lactose. Suplementos alimentares. Nutifis, saúde e bem-estar. Avenida Tiradentes, 529, Vila Breda, em Santa Bárbara do Oeste. Telefone 3026-6787. Agora chegou o nosso momento tão esperado, que é o momento que a gente vai refletir sobre várias coisas da nossa vida e ouvir a palavra de Deus sobre o que Ele tem a dizer sobre a inveja. É o tema do quadro Ser Mulher de hoje. Tudo bem, Jane? Tudo ótimo, Carol. E você? Então tá bom, graças a Deus, tudo bem. O que Deus tem a nos dizer sobre a inveja? Então, né, a inveja é algo assim que preocupa a gente, né?
e preocupa também a humanidade desde muito tempo. Por isso que na Bíblia, a Palavra de Deus, né, nós já temos orientações para o ser humano a respeito da inveja. Olha só, eu fui procurar lá no dicionário, né? E olha só o que o dicionário diz sobre a inveja. A inveja é um sentimento de tristeza perante o que o outro tem. Olha só. E perante também o que a própria pessoa tem. Na verdade, a pessoa que tem, quando a gente tem inveja, né? Que a inveja é um sentimento do ser humano, é importante a gente falar isso. A gente começa a comparar aquilo que a gente tem com aquilo que a outra pessoa tem. E começa a alimentar um sentimento de tristeza em relação a gente mesmo, né? Esse sentimento, ele gera o desejo de ter exatamente o que a outra pessoa tem, né? E olha só que interessante, um pouquinho mais à frente, diz assim, que a inveja, Carol, ela pode ser definida como uma vontade frustrada de possuir atributos ou qualidades de uma outra pessoa. Olha só que ruim, né? É um sentimento ruim, né? Sim. E eu acho interessante a gente colocar aqui que alguns sentimentos nós devemos alimentar para que eles cresçam. E eu gosto muito da comparação dos nossos sentimentos com os nossos músculos, né? Quando a gente quer ficar musculosa, com o músculo firme, ou muitas vezes a gente quer até assim, ter músculos mais firmes para viver melhor, com mais saúde, o que a gente faz para esses músculos ficarem melhor, mais bonitos, mais definidos? Se exercita. Exatamente, a gente vai numa academia, né? A gente procura um personal, né? Para quê? Para a gente justamente treinar esses músculos, exercitar esses músculos para que eles fiquem fortalecidos, bonitos e saudáveis, né? Os nossos sentimentos são a mesma coisa, né? Então, nós, seres humanos, mulheres principalmente, né? Temos sentimentos que podem ser ruins ou bons, né? Então a gente não precisa ter vergonha de dizer que podemos sentir a inveja, né? A inveja é algo natural do ser humano. Só que nós, como mulheres sábias, né, mulheres virtuosas que temos que buscar ser, né, nós temos que lutar contra esse sentimento da inveja e não alimentar esse sentimento. Tá? E olha só o que a Bíblia fala a respeito da inveja, vamos ver. No próximo, amanhã, a gente vai falar como combater a inveja. Que tá? também é interessantíssimo, que é muito né? interessante. Lá em Provérbios, capítulo 14, no versículo 30, diz assim, ó, um coração em paz dá saúde ao corpo. Olha que delícia, né? Um coração que está em paz, ele dá saúde para o corpo. Mas a inveja corrói os ossos. Olha que sério isso, né? Então, a pessoa que alimenta a inveja, ela pode ter aquele sentimento aquela sensação de destruição, né? De corroer mesmo, aquela queimação. Tem muita gente que fala que a inveja é a mesma coisa. Tem gente que brinca, né? Eu tenho inveja branca, né? Não existe. Que é como se fosse uma admiração pela pessoa. Mas não é a mesma coisa, né, Jane? Amanhã nós vamos ver exatamente o que nós temos que fazer para combater esse sentimento, para deixar ele quietinho lá, né, no lugarzinho dele. E é uma coisa muito interessante, muito legal. Ninguém que está acompanhando pode perder, tá? Então amanhã o Ser Mulher volta para a gente saber como combater, o que Deus nos diz sobre isso. Exatamente, é isso aí. Obrigada mais uma vez, viu? E você que está acompanhando o programa Viva Bem, já sabe, né? Tem o Facebook do quadro Ser Mulher, que é www.facebook.com/Ser Mulher de Deus. Tem o do Viva Bem, que é Viva Bem Programa. Pode mandar seu recadinho, sua mensagem, que estamos sempre abertos para suas sugestões, suas observações, ok? Muito obrigada, muita paz, muita luz e até amanhã.